Hoje é dia 7 de maio de 2025. Vamos falar da coluna do Reinaldo Azevedo, vamos falar do quintal do Trump, que o Bolsonaro quer aprofundar. E vamos falar, gente, das dificuldades também da comunicação de esquerda. Eu levantei agora há pouco, estava me preparando aqui para a live, estava pensando que eu iria falar com vocês no editorial. Pedi desculpas aí pelos minutinhos de atraso. Mas eu estava também elaborando um pouco do que eu ia conversar com vocês. E ontem aconteceu uma coisa muito bizarra, né? O pessoal, às vezes, da Folha Democrata acompanha as lives que a gente faz no DCM. E ontem a gente enfrentou, né? A internet toda estava com uma instabilidade no YouTube, num dia em que estava pipocando muito conteúdo importantíssimo no YouTube. Desde lançamento de grande jogo até 2 fatos políticos importantes que estavam rolando na internet, e o YouTube simplesmente limou os produtores de conteúdo para subir seus conteúdos na rede. Então, meus caros, a gente enfrentou aí uma complicação bem grande ontem para continuar produzindo conteúdo. Aliás, acabei de receber uma mensagem bizarra aqui do YouTube. Vamos ver se ele vai entrar normalmente aqui. Mas, gente, basicamente, a gente vive o problema que o Reinaldo Azevedo retrata na coluna dele. Que nós vivemos, assim, a realidade em que nós somos o quintal dos Estados Unidos, e o Bolsonaro e o bolsonarismo querem aprofundar essa questão da gente se tornar o quintal norte-americano, a cozinha dos Estados Unidos, o puxa-saquismo americano no seu ápice. É isso que eles querem. Por isso eu fico de cara, e aí eu vou falar 2 coisas importantes. Eu falei para vocês, eu levantei e eu vi a notícia que parece que eu critico muito, vocês sabem, aqui no nosso canal. Antes eu não criticava tanto, mas ultimamente eu tô criticando bastante por causa do público deles. Mas eu acompanho com uma certa regularidade os youtubers comunistas. E eu tava vendo com muito pesar, parece que o João Carvalho, que é um cara muito bom, teve que parar com o canal dele. Porque a gente enfrenta todo tipo de dificuldade na plataforma. Ontem, com esse problema global do YouTube, parece que era um problema de uma atualização, de alguma coisa, o YouTube não esclareceu direito o assunto. O pessoal não conseguia subir vídeos ontem. E o João abandonou o trabalho dele porque tá ficando insalubre trabalhar aqui no YouTube. Porque nós somos, gente, aqui na plataforma, o quintal de uma empresa americana. Nós somos o playground de uma big tech que tenta interferir, inclusive na participação política do nosso país. O YouTube não é um meio. O YouTube não é um agente neutro nessa história. O YouTube, o Facebook chegou a ter uma participação muito grande nos movimentos extremistas de direita, que desestabilizaram democracias ao redor do mundo. Tá documentado isso. Francis Haugen, ex-funcionário do Facebook, disse isso. Por isso eu fico de cara. E aí eu falei para vocês, eu vou começar primeiro elogiando o canal. O João Carvalho faz um bom trabalho. E aí eu vou voltar a criticar os amigos aí comunistas. Eu entendo criticarem o Haddad. Ontem o Jones Manuel criticou o Haddad pela visita às big techs americanas, e acho que tem que criticar mesmo. Mas, por outro lado, vocês querem o quê? Vocês querem que volte o Bolsonaro, que quer muito mais um entreguismo aos Estados Unidos do que o Lula? O Lula quer uma relação multilateral com essas grandes potências. O Lula está na Rússia, enquanto o Haddad está nos Estados Unidos. É uma jogada política. É óbvio que no mundo ideal eu preferia um purismo ideológico, mas isso não vai acontecer no mundo de hoje. É uma ilusão achar que nós vamos ter um governo purista do ponto de vista ideológico sem lidar com a concretude do real. O governo Trump está aí.
E eu não quero que Tarcísio de Freitas ganhe em 26 para a gente se entregar para o Trump. Porque eu não sei o que aconteceu ontem. Eu não sei se foi uma falha estrutural no YouTube ou eu tive uma noção, porque ontem foi bizarro à noite. Nós estávamos em live e eu tive que ativar um VPN para conseguir ficar ao vivo com vocês. Vocês entendem a luta contra o bolsonarismo, a luta contra o trumpismo, a luta contra as extremas direitas, e a gente tem falado aqui nesse canal que não existe só bolsonarismo, não existem só os problemas do governo Lula. A gente está lidando com Red Pills, a gente está lidando com discípulos do Pablo Marçal, a gente está lidando com pastores mirins, a gente está lidando com as panelas do Discord, a gente está lidando com uma subcultura digital que está corrompendo os nossos jovens, inclusive através dos videogames. E isso não é dito pelos canais críticos à esquerda do governo Lula. A questão se reduz a um debate econômico, sendo que o debate econômico é o fundo dessas questões. É óbvio que há um interesse econômico nisso tudo. É óbvio que há um interesse econômico nisso tudo. É óbvio que isso é um dos lados mancos do governo Lula. Mas eu prefiro esse governo manco, com todas as contradições que ele tem, do que um governo fascista. Tem alguns outros produtores de conteúdo desse campo mais crítico à esquerda que já sacaram isso. Tem outros que estão ressuscitando até o Ciro Gomes. O pessoal está ressuscitando o Ciro Gomes, dizendo que ele está atacando o terror nos petistas. Desculpa, amigo, você não está contando a verdade aí nas questões todas. Você está, na verdade, dando gás para o PDT desembarcar do governo Lula. O PDT que poderia não desembarcar do governo Lula. Que eu encarei a saída do ministro Lupe como uma estratégia para ele se defender dessas acusações. E parece que o caso do INSS de fato é grave. Ó, a Daisy tá falando aqui, ó como a gente é dependente de uma tecnologia americana. Quando eu estive na China por 10 dias, a China, que a gente gosta de dizer, muitos aí dizem que é uma ditadura, a China tem uma emancipação social. A China tem questões que são desenvolvidas com o seu país. Ó, o YouTube hoje, por exemplo, tá muito estranho. Já tô vendo aqui algumas coisas assim. Eu tô desconfiado de ataque digital. E assim, gente, a gente tá nessas questões todas, gente. A gente tá nessas questões bem complicadas. Obrigado, Thelma Brandão. E se vocês estão gostando dessa fala, gente, ontem a gente viu à noite quanto a gente estava sofrendo para fazer as lives, para fazer esse conteúdo todo que vocês acompanham e que vocês adoram. A gente precisa muito do apoio de vocês. Eu sei que, o Pedro é muito pidão aí na plataforma. Eu não sou pidão, não, gente. A gente está travando, nas palavras de uma amiga querida que eu estava conversando esses dias. Isso é uma guerra informacional, gente. É uma guerra por informação, é uma guerra por emancipação, é uma guerra por defesa. Eu informo vocês de muita coisa para a gente poder se defender. Para a gente poder pautar o nosso governo, para a gente poder pautar os partidos políticos, para a gente poder pautar os movimentos sociais, para a gente não confiar nessas big techs. Eu não confio no YouTube. Eu não confio no Facebook. Confiaria um pouco mais se a gente tivesse uma rede social própria. Mas a gente não pode confiar nessas plataformas a princípio. Nós estamos na comunicação digital, inclusive para avisar as pessoas que usam as plataformas que elas têm que confiar muito mais do que a plataforma no seu produtor de conteúdo. Na pessoa que está aqui todos os dias, erguendo seu microfone, correndo riscos de aparecer um maluco na rua e fazer alguma coisa comigo, correndo risco de sofrer ataque da extrema-direita, eles pegarem dados meus e fazerem exposição na internet. Estamos correndo risco de pessoas que têm envolvimento com crime organizado, de pessoas que sejam assediadoras de mulheres.
do YouTube, olha, foi só eu falar do YouTube. A conexão baleou, eu tô vendo aqui. Parece que eu tô voltando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Foi só eu falar do YouTube. A conexão travou. Pode ser só um problema estrutural? Pode. Mas é tudo muito estranho. Tudo deve ser fonte de desconfiança. E é por isso que é importante que vocês nos ajudem nessa missão, gente. Nós não temos uma meta grande aqui na Folha Democrata. São 2 membros e R$200. Quem puder nos ajudar é importante. Quem mandar contribuições maiores ganha canequinha, ganha cursos. Mas na hora que eu falei a respeito do problema da plataforma, na hora que eu falei a respeito das questões geopolíticas envolvidas, da guerra híbrida que a Sarah Góes e o Rei Aragorn falam tão bem, a minha transmissão começa a travar. A minha transmissão começa a ter problemas. Porque eu não sou um agente do Império. Eu não sou um puxa-saco de grandes empresas. O meu financiamento aqui na plataforma é transparente. O meu trabalho é público. E eu corro riscos fazendo esse trabalho público. Eu corro riscos fazendo essa questão toda que a gente faz. Eu sou cobrado por tudo que a gente quer, a gente publica e a gente coloca no ar. Não é simples fazer o trabalho que a gente faz aqui. Não é fácil. Ontem demorou muito. A gente só teve praticamente 2 cortes no ar ontem. Por todos esses problemas estruturais que eu estou falando para vocês. Esses problemas estruturais. Então é disso que a gente está falando. É um problema do imperialismo. É um problema da invasão estadunidense, da nossa dependência de tecnologias do exterior. Nós temos que fazer pressão no governo para ele pensar na segurança dos nossos comunicadores. A questão toda agora, gente, botem isso na cabeça. É óbvio que eu sempre estou precisando de financiamento aqui para fazer o meu trabalho. E se vocês puderem nos ajudar já contribuindo com superchats e com Pix, se vocês já puderem fazer essa contribuição agora, clica no cifrão aqui embaixo, já ajuda. Mas a gente tem que fazer pressão no governo para proteger esse ecossistema de comunicação. Eu estou trabalhando com isso aqui com vocês há mais de 10 anos. Tivemos avanços, mas tivemos muitos retrocessos. Muitos retrocessos, porque o bolsonarismo quer, de fato, nos entregar para os interesses estadunidenses, para os interesses do império, para os interesses dessas pessoas que não querem o nosso bem, não. Essas pessoas que querem o nosso sofrimento, querem a nossa submissão. Submissão, a cultura do bolsonarismo, a cultura do ataque que a gente sofre. Ah, agora eu descobri o que aconteceu. Espera aí, agora eu sei porque a conexão tava problemática aqui, espera aí. Só um segundo, gente. Ai, deixa eu ver aqui só um minutinho. A conexão já vai melhorar, tá, gente? Me deem só um segundo a respeito disso aqui, que eu já vou alterar aqui as coisas. A gente enfrenta todos esses problemas aí que a gente tá mostrando para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Agora eu devo estar começando a voltar aqui para vocês. Voltamos. Thelma Brandão falou uma coisa importante. Fico preocupada com certos canais independentes que estão focados na crítica sem limites ao governo Lula. A luta é pela sobrevivência de uma sociedade minimamente humana e não o esvaziamento dela. Exato.
Exato, a gente precisa, gente, é o que eu tenho falado nos editoriais aqui. Não se trata de, e volto a dizer, não é uma crítica ao comunismo, não é uma crítica. Eu sou amigo do Bem-vindo Siqueira, Bem-vindo Siqueira é um companheiro comunista. Gosto do conteúdo do João Carvalho, é um cara excepcional, um cara agregador, um cara importante. E um cara que escuta vozes diferentes, vozes que a gente não concorda necessariamente. Tem um canal aí que é amigo dele que eu discordo assim 1001%, e não é o Jones. Não é o Jones Manuel, é outro canal. Mas assim, o João também tá sofrendo. E o João tá sofrendo por esse problema estrutural, gente. Que aí não é culpa dos governos. E o Bolsonaro é muito responsável por esse sofrimento porque eles querem a entrega nossa. Eles querem que a gente se entregue. Eles querem que a gente abrace o tarifaço do Trump, que é uma loucura completa. Eles querem que a gente abrace o caos. O Atush escreveu um texto muito bom dias atrás a respeito da queda de aprovação do Trump. Mas eu discordo do final do texto porque, assim, essa só é uma boa notícia se a gente encarar o Trump como se fosse um democrata. O Trump não é um democrata. O Trump não é uma pessoa que pensa com a cabeça que nós temos hoje. O Trump está caminhando para uma ditadura. Numa ditadura. E nós estamos, muitas vezes, às vezes de uma maneira ingênua, às vezes de uma maneira consciente, dando gasolina, dando gás para uma extrema-direita que ela não é submissa ao império. Ela é cúmplice do império. Ela é cúmplice do nosso subdesenvolvimento. Ela é cúmplice das nossas precariedades. Ela é cúmplice de um Brasil menor. Ela vai ser a favor de um Estado que vai acabar com qualquer direito emancipatório, com qualquer direito de diversidade, com qualquer direito de maior igualdade. Nós estamos lidando com ameaças internacionais, meus amigos. A extrema-direita é o império. O Lucas foi muito preciso aqui na questão. Existe uma certa esquerda que adere ao império. E aí eu estou criticando, sim, parte do governo. Infelizmente existe isso. Mas essa esquerda que adere ao império não é nada comparado com a extrema-direita. A extrema-direita é o inimigo. As pessoas que têm certas sedições, certas quedas pelo império, a gente tem que emancipar essas pessoas. A gente precisa tomar essas pessoas de volta para nós. A gente teve uma geração inteira, o Bem-vindo fala comigo a respeito disso o tempo inteiro. Ele fala, a ditadura militar roubou minha juventude. Eu não quero ter a minha juventude. A minha juventude não, já não sou mais tão jovem. Estou me aproximando agora dos 40. Mas eu não quero ter a minha idade mais velha, avançada, roubada por outra ditadura. Eu não quero ter o futuro dos meus filhos, o futuro dos meus netos, o futuro dos meus descendentes, seja lá o que eu tiver, roubado por uma ditadura. Eu não quero ter o futuro dos filhos de vocês, dos netos de vocês. E é importante vocês entenderem que isso é uma guerra. Que isso é uma guerra. Que pode não ser a terceira guerra mundial, mas é uma guerra. É uma guerra informacional. Eles não são negacionistas por acaso. O negacionismo da extrema-direita é arma de combate, é tanque de guerra. Eles fizeram milhões de pessoas na pandemia não se vacinarem, não usarem a máscara, não obedecerem à ciência. A vacinação é uma tecnologia de séculos passados, do século anterior, do século XX. E nós não usamos a vacinação direito. Porque isso é um projeto. Eu nunca esqueço uma conversa que eu tive com a Bruna Morato. O protocolo do kit Covid foi uma tática para matar velhinho, para não pagar aposentadoria. É projeto de governo, gente.
E é isso que a gente está lidando. A gente tem que lutar pelas gerações futuras. Eu estava vendo outras lives, é um absurdo, gente. As pessoas se perdem em discussão sobre gíria. Em discussão sobre gíria, as pessoas não têm foco. Ontem estava o Gilvan da Federal defendendo chamar por outras vias a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta. E a preocupação de vocês é o Ciro Gomes? É os ministérios identitários? É se o jovem tá falando gíria ou não? Eu volto também numa coisa que eu falei ontem à noite na live da noite. As gerações, isso é um problema que eu tenho com as gerações mais velhas. Isso pode ser encarado como talvez um etarismo da minha parte. Mas eu acho muito superficial a crítica dos livros mais lidos. Ser Café de Deus Pai, livros para colorir, porque as pessoas não consomem mais. A alta literatura, não. Não, sabe qual é o problema? Sabe qual é o grande problema? E que está culminando nas pessoas caírem em movimento de extrema-direita, em legendários, nessas distrações absurdas, no Pablo Marçal. Sabe por que as pessoas estão caindo nisso? Porque as pessoas, não é que elas não estão lendo alta cultura. Eu preferia, na verdade, que pessoas voltassem a ler, e eu acho essa autora transfóbica e desgraçada. Eu não recomendo que vocês leiam ela. Mas eu gostaria que talvez as pessoas voltassem a ler Harry Potter. As pessoas não estão lendo. As pessoas não estão lendo notícia. O fato dessa live ser um sucesso pela manhã, com eu lendo notícias para vocês, mostra que as pessoas não estão lendo. As pessoas não estão lendo os conteúdos. As pessoas não estão lendo uma notícia do começo ao fim. As pessoas, o analfabetismo funcional de muita gente está elevado ao cubo. Tá um absurdo o que a gente está acompanhando, gente. Tá um absurdo o que a gente está acompanhando. É com pesar, é com dor que eu tô falando essas coisas para vocês. É inacreditável o que a gente está vivendo. As pessoas não estão lendo mais. E tem muito livro para ler, tem muita informação para colocar. E não tem que ler 32 livros por ano. Leiam um livro. Peguem um livro e leiam do começo até o final. Eu tô tendo problema, por exemplo, que faz muito tempo que eu não assistia filmes. Eu tô pegando qualquer filme para assistir. Assistam, consumam cultura. Desenvolvam as abstrações de vocês. Porque sem conteúdo, a alienação vai ser cada vez maior. As discussões etéreas vão ser cada vez maiores. As pessoas estão discutindo ontem gíria. O jovem, óbvio que ele tem direito de falar gíria. Isso não é sinal de degradação da cultura. Só que a gente tem que voltar a ler o mínimo, a ler as notícias. As pessoas não estão fazendo mais o mínimo, porque se estivessem fazendo o mínimo, não estavam fazendo o que estão fazendo. Não estavam perdidas no WhatsApp. As pessoas perderam o senso de prioridade. Prioridade, você tem que aprender a priorizar coisas, a hierarquizar a informação, a definir o que é importante e o que não é importante. É o que eu venho batendo em todos os editoriais aqui, todos os dias. Todos os dias as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão indo atrás das críticas erradas. As pessoas precisam de foco. É foco que está faltando. É foco. Sem foco não há vitória. Sem foco não tem como o governo Lula dar certo. Sem foco, a gente vai se perder, inclusive, na produção de conteúdo do YouTube. Sem foco, a gente não vai suspeitar das questões certas.
do verdadeiro combate ao imperialismo, do verdadeiro combate pelo socialismo, pelo comunismo, por uma sociedade diferente dessa. Sem ir atrás do que interessa, a gente não vai mudar nada. Nós seremos servos, entregues a isso tudo que a gente está disputando. Muita gente, inclusive, se perde nessas discussões etéreas, e aqui eu tenho que falar isso que é uma verdade, e não é uma crítica direcionada ao Jones Manuel, mas no geral. A gente, na verdade, fica atrás só da grana, do like, do viral. E a gente tem que parar de olhar só na grana, no like, no viral. Quando é que nós vamos nos preocupar com o que vocês estão assistindo aqui no YouTube? Quando é que a gente vai se preocupar antes de ficar rotando? As pessoas agora não consomem mais literatura de qualidade. Quando é que nós vamos focar no que a gente está dizendo aqui com vocês? O que a gente está conversando aqui com vocês? E eu entendo pessoas que têm essa crítica, dizendo que as pessoas não estão lendo coisas com qualidade. Entendo. O fundo disso tem um fundo de verdade. As pessoas rebaixaram muito seus gostos. Mas, por outro lado, o fato de não consumir direito as coisas, que é a questão primordial, a gente está distraído o tempo inteiro, a gente está preso no WhatsApp, gente. As pessoas não param 2 horas para assistir um filme. As pessoas não param 2 horas, não param 30 minutos para almoçar. São todos terceirizados, ninguém tem nem tempo para almoçar direito. Estamos o tempo inteiro preocupados com monetização, com metas. E a meta aqui do nosso canal é importante, tá, gente? Tá faltando 2 membros. Faltam nesse momento, meus caros, R$200 de superchats e pix. Isso tudo é muito importante. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. A gente precisa saber que filmes vocês assistiram ontem. Ontem eu dormi bastante tarde. Eu estava fazendo uma matéria que, aliás, eu só comecei a fazer. Só comecei a rascunhar. E o meu trabalho é muito difícil, gente. Vocês acham que o meu trabalho é só ligar aqui a câmera e falar para vocês o que eu tô sentindo? Falar para vocês o noticiário? Não. O meu trabalho é muito cerebral. O meu trabalho é muito desgastante. O meu trabalho é lidar com frustrações, mas é lidar também com delícias do tipo, Pedro, vamos escrever agora um novo livro. Pedro, vamos agora produzir um novo documentário. Eu sou extremamente privilegiado de estar aqui nessa plataforma, mas é o que eu estava falando no começo do editorial. Tem companheiros nossos que não estão mais tancando a produção de conteúdo, porque é tudo muito difícil. É tudo muito desgastante. É tudo muito, às vezes, que parece que a gente não sai do lugar. Parece que as coisas não vão mudar, parece que a gente vai ficar num eterno sofrimento. Parece que nós vamos ser engolidos pelo imperialismo, que nós seremos derrotados pelo bolsonarismo, que as pessoas não vão enxergar nexo no nosso trabalho, que vocês não vão querer assistir os nossos vídeos. E vocês querem assistir os nossos vídeos. Vocês querem ter esperança. Vocês querem ouvir a verdade. Muita gente diz assim, Pedro, fala logo o que as pessoas querem ouvir. Fala que a facada do Bolsonaro é falsa. Só um minutinho, gente. Fala que a facada do Bolsonaro é falsa. Fala que determinada pessoa não é criminosa quando ela é criminosa. Não. Passa pano para ela. Um cara que... Tem gente que trabalhou conosco e que é uma pessoa que fez coisas erradas. E a gente vem avisando, a gente vem alertando as comunidades, e outros colegas de outros canais de esquerda também estão alertando. Então assistam filmes, leiam livros, tragam os inputs de vocês. Me cobrem também para produzir um conteúdo de mais qualidade. É muito importante isso. É muito importante a troca. É muito importante que a gente esteja aqui distribuindo conteúdo. É muito importante que a gente esteja discutindo livros. É muito importante que a gente esteja discutindo
Aqui na Folha Democrata a gente não tem nenhum acordo com o Viaro, mas, por exemplo, esse livrinho dele. O Viaro, ele escreveu um livro de 144 páginas. É um cara da periferia, o anti-coach. Já foi alvo de ataque do Pablo Marçal. É um livro facílimo de ler, importantíssimo, para vocês ficarem inteirados. E que muita coisa que ele escreveu do celular. Ele escreveu do celular. A gente precisa aprender a produzir cultura, a trabalhar essas questões todas que a gente tem colocado em operação, a entender que o combate à extrema-direita envolve estudar a extrema-direita, não virar e falar, eu não vou mais falar do Bolsonaro, eu não vou mais falar do Trump, eu só vou falar bem do governo Lula. Não é assim que as coisas funcionam. Jornalismo, primeiro, não é publicidade. Eu não sou um anunciante aqui de vocês. Ontem eu falei que eu estava fazendo uma matéria difícil, porque assim, envolvem pessoas que eu conheço, não conheço profundamente, mas conheço de vista. E às vezes a gente tem que fazer uma denúncia séria a respeito dessas pessoas. Às vezes a gente precisa apontar contradições, problemas, críticas, coisas complicadas, que envolvem uso de dinheiro público. E isso tudo são coisas que atordoam, que nos cansam, que consomem dias. Vocês não sabem o trabalho de fazer uma matéria. Faz muito tempo que eu não faço matérias muito grandes, porque eu tenho gravado muitos vídeos. Eu estou ajudando a coordenar também um grupo de cortes. Eu tenho mais focado ultimamente, nos últimos meses, mais o audiovisual mesmo, do que propriamente a minha atuação enquanto autor. Eu tenho olhado mais essa questão dos vídeos, da produção textual. Eu tenho ido mais atrás disso. Mas, no entanto, entretanto, contudo, quando eu sento para escrever uma matéria, às vezes eu fico dias, às vezes eu fico semanas, às vezes eu fico meses. E isso tudo dá muito trabalho. E isso é o que eu estou falando para vocês desde o começo desde o meio do editorial. Isso é produção de conteúdo. Isso é criação de coisas novas. Isso é criação de coisas que podem fazer a diferença no nosso campo político. São coisas que efetivamente podem mudar o jogo que está colocado no nosso campo político. E isso tudo dá trabalho, gente. Isso tudo demora. Isso não é de um dia para o outro. Isso não é de um dia para o outro. Eu nunca esqueço que depois que o Intercept publicou a Vaza Jato, eu tive o privilégio, junto com o Kiko Nogueira, lá do DCM, junto com o Vinícius Segala e junto com uma série de outros repórteres, incluindo o Miguel do Rosário, do site O Cafezinho, que eu gosto muito dele também. Nós fizemos reportagens em cima da operação spoofing, que são os arquivos completos da Vaza Jato. Eu fiz pelo menos 3 ou 4 matérias. Eu li as conversas do Moro e do Deltan e de outros procuradores, eu consultei o Lênin Streck, eu consultei o Tardelli, e nós fizemos matérias em cima disso. Isso tudo, gente, demora muito tempo. Demora muito tempo. As reportagens do PCO demoraram muito tempo, conversei com muita gente. O trabalho de reportagem, e ainda quando saem as matérias, a gente desagrada muita gente, a gente é visto como maldito. Mas essa produção de conteúdo é necessária. Essa independência que nós fazemos é muito necessária. Esse trabalho que a gente constrói é fundamental. E é fundamental que vocês, nessa trajetória toda, estou há 35 minutos conversando com vocês aqui a respeito. Começamos falando de imperialismo, começamos falando de problemas de usar as redes imperialistas. E isso tudo só é viável graças a doações que a gente recebe. Isso tudo só é viável por pessoas que acreditam no meu trabalho. Por pessoas que entendem que eu não sou aqui só um reprodutor de informações. Que eu não sou um cara que só fica colocando as informações. Eu sou um produtor de conteúdo original.
como tem poucos na nossa imprensa. A luta é grande, a luta é permanente, e eu sou verdadeiro aqui com vocês. Eu sou verdadeiro. Eu sou bombardeado o dia inteiro de informações, e o trabalho é esse. Meu trabalho não é se perder discutindo gíria, meu trabalho não é dizer para vocês que as lives acabaram, que a nova onda agora é podcast. Meu trabalho não é abraçar o discurso que acabou o trabalho remoto, sendo que nós enfrentamos uma pandemia. É irresponsável dizer isso. A gente precisa, na verdade, fortalecer o trabalho remoto para alguns tipos de trabalho. Porque se a gente for nessa lógica de que só o trabalho presencial é melhor, primeiro, trabalho é trabalho. Eu não abro live aqui porque eu gosto de vocês. Eu abro live aqui porque vocês precisam do meu trabalho. Vocês precisam de alguém que bote a cara para apanhar aqui. É por isso que a gente está aqui. E aderir a essa lógica que o presencial é melhor é fazer o jogo do capitalismo. É fazer o jogo... A gente está vendo demissões em massa em empresas que voltam para o trabalho presencial, sobem o valuation e passam a demitir os profissionais para precarizar ainda mais aqueles que ficarem na empresa. Então a gente tem que defender o trabalho remoto. A gente tem que defender a saúde do trabalhador. A gente tem que defender que o trabalhador ganhe mais e melhor, e que ganhe seus direitos. Então é o que o Lucas está falando aqui. Eles querem os dois. Eles querem, na verdade, não pagar ninguém. Se eles puderem trocar tudo por inteligência artificial, eles vão fazer isso, tá, Lucão? Ana Borba mandou: adoro te ouvir, não precisa agradar, mas ser sincero. E eu tento ser absolutamente sincero. E o meu discurso aqui não é todo arquitetado, tem muito de improviso, mas tem uma sinceridade grande aqui. Uma sinceridade de repórter. Uma sinceridade de uma pessoa que busca sempre se informar. Sempre se informar e não desinformar vocês a respeito das questões todas que estão acontecendo. É isso, gente. 8h51. Me estendi bastante. Agradecendo muito a todo mundo que já está começando a contribuir. Se você gostou do que eu falei, manda uma contribuição pra gente. Manda R$1, manda R$2, manda 20 pilas para vocês ganharem livros. Agradecer a Mirna Rios, que já mandou aqui uma super contribuição pra gente, já pra gente ficar numa boa, de praticamente R$16, R$17. Então, no momento, nós temos, meus caros, 198 menos 16, menos 7, porque a Lidice Moura, Lidice, já mandou uma contribuição aqui pra gente. Meus caros, para manter as lives, bom dia, minha querida. Faltam, neste momento, R$175 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra e 2 membros. Se for mandar Pix, diga o valor no chat. Que comentário aqui? Deixa eu entender aqui os comentários de vocês, meus bonitos e minhas bonitas. Eu tenho TEA e preciso de pelo menos um dia de trabalho remoto, senão fico mal. Meu rendimento aumentou depois que comecei a trabalhar em casa um dia na semana. Eu só trabalho remoto, viu, Lucas? Não tenho trabalho, eu só vou para campo, na rua, né, quando eu vou apurar a reportagem. Décio Piazentin, parabéns, Pedro, continue a nos trazer boa informação com análises reais. Obrigado, meu querido. A ideia é mais ou menos essa, é isso. Eu não cumpro, com todo respeito aos amigos, volto a dizer, eu não tenho nada contra os youtubers comunistas, nada, zero. A minha questão é a falta de foco nas redes e o blá 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 que não leva a lugar nenhum. É sério, a essa altura do campeonato, a gente vendo o fascismo se reorganizar, a gente está discutindo gíria. Faça-me favor. E as pessoas não estão lendo tão bem? As pessoas não estão lendo tão bem porque a gente tem a absoluta precarização
de tudo que tá rolando. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.